Olá, Shalom. Então, irmãos, nesse vídeo, nos próximos vídeos, eu vou procurar falar um pouco sobre semântica bíblica, especialmente a semântica neotestamentária, tá? Isso não é doutrina de teologia nem nada assim, é só algo a se observar, porque conhecendo essa matéria, conhecendo, né, e entendendo, né, o contexto em que as palavras eram usadas, por exemplo, nas cartas de Paulo, nos permite ter um entendimento mais preciso, né, do que estava sendo transmitido e também nos permite uma comunicação mais precisa, uma comunicação mais assertiva quando queremos conversar e, enfim, falar entre os irmãos. A palavra desse vídeo é tribulação. Quando a gente fala de semântica, a gente está falando, na verdade, do contexto em que a palavra era usada e não da etimologia, porque a origem da palavra tribulação, os irmãos provavelmente já conhecem, vem lá do tribulon, que era usado para, né, tirar a casca, né, dos grãos, mas aqui a gente não está falando de etimologia, a origem da palavra, mas do contexto em que ela era usada. E no caso do Novo Testamento, a expressão tribulação era usada especificamente para a perseguição, vamos colocar dessa forma, religiosa, ou seja, perseguição em relação ao Evangelho, ao Reino, ao Salvador, ao nome do Salvador, né? Enfim, esse tipo de perseguição, né? Esse tipo de, na verdade, tribulação, né? E quando a gente usa a palavra tribulação para outras coisas, na nossa época, né, a gente está enfraquecendo o sentido real dessa palavra. Então, por exemplo, alguns podem considerar ou podem dizer que o calor do Rio de Janeiro, subindo aqui uma parte mais íngreme aqui do Rio de Janeiro, e o suor, né, que esse calor gera, pode dizer que o calor do Rio de Janeiro é uma tribulação, ou que se passa tribulação por causa do calor do Rio de Janeiro, ou por causa de algum vizinho, por exemplo, que, enfim, né, fala mal, faz a caveira, né? Se for por causa do Evangelho, é uma tribulação. A pessoa está te causando problemas por causa que você, vamos colocar dessa forma, ou é crente, ou é cristão, né? Agora, se não for, né, se for qualquer coisa do mundo natural, poxa, tô passando uma tribulação, não consegui pagar a conta XYZ, se não tem nada a ver com perseguição nesse sentido do Evangelho, enfim, da tua fé, né, não é tribulação. Tem tribulação, né, num uso mais apropriado, mais correto, é somente, né, para essas situações de perseguição, por assim dizer, religiosa. Tá bom, irmãos? A próxima palavra do próximo vídeo vai ser calúnia. Ela tem um contexto totalmente diferente, né? E é interessante a gente falar disso, ok? Agradeço a atenção aí e shalom.